Esse é o título da nossa mensagem de hoje, Amálgama Cristã. A gente, veja só, eu não vou fazer ninguém, como se fosse assim, questionar o seu cristianismo acima do que você mesmo se conhece. Então, cada um de nós conhece quem nós somos, e apresentamos, inclusive, o nosso coração diante de Deus para Ele sondar o nosso coração. Então, eu espero que essa sondagem seja entre você e o Senhor Jesus Cristo, seja entre você e Deus. Então, quando a gente pergunta, você é cristão? Geralmente, a gente pergunta assim, olha, ele é cristão? Geralmente a gente responde, claro, ele é da igreja tal, olha, ele é adventista, sim, ele é cristão, ele é da igreja metodista, ele é da igreja assembleia, assim que a gente responde, sim, ele é cristão. Então, a gente responde, claro, olha, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu dou meus dízimos e ofertas, eu creio em Cristo, eu aceito as doutrinas da igreja, eu tenho um estilo de vida saudável. Então, olha, eu procuro ser uma boa pessoa. Eu saio para testemunhar, distribuir livros, folhetos, pertenço à igreja verdadeira, talvez você diga. Então, com certeza eu sou um cristão. E aí eu queria apresentar para vocês a imagem agora, com várias frases que a gente chama de amálgama cristã. O que é uma amálgama? Uma amálgama é uma mistura de duas coisas diferentes. E eu vou colocar essas frases e você me diz se isso aí não é uma amálgama. Será que isso não é uma amálgama? Olha, um cristão irritado. Ora, se Cristo, ele era paciente, manso, um cristão que deveria ser como Cristo, irritado, está querendo misturar alguma coisa que é diferente. Um cristão ressentido, magoado com as pessoas, olha, ele fez isso, tal pessoa fez aquilo, magoado com o marido, magoado com a esposa, até com filhos, ou então filhos magoados com os pais. Outro dia, uma moça, ela disse para mim, olha, eu odeio a minha mãe, e isso machuca o coração da gente, porque um cristão ressentido, guardando mágoas de pessoas que às vezes não foram talvez muito justas ao nosso redor, mas será que é correto? Cristão ressentido? Cristão mentiroso? Amante do futebol? Um cristão que é escravo do apetite? Um cristão ciumento, fofoqueiro, que fala mal dos outros? Essa lista aí podia ser grande e para a gente poder pensar. Por exemplo, se você tivesse sido membro da igreja judaica lá nos dias de Cristo, provavelmente você teria pensado que você é um verdadeiro judeu. E por isso é claro que você estava bem diante de Deus. E por quê? Primeiro, por ser parte do povo de Deus. O povo visível, oficial de Deus. Ser membro da igreja verdadeira, a igreja de Deus. Talvez por você devolver fielmente os dízimos do cominho, da hortelã, e seguir, ir ao templo todos os sábados, abster-se de alimentos impuros, seguir as leis da igreja, esperar a vinda do Messias. Então, provavelmente, eu e você nos sentiríamos confiantes quanto à nossa situação diante de Deus. Mas a gente analisa que na história, que quando o Messias veio, quem eles estavam esperando, apenas uns pouquinhos o receberam. Poucos seguiram a Jesus. E pouquíssimos, menos ainda, encontraram em Jesus Cristo a salvação. E sabe por quê? Porque a maioria dos judeus não eram realmente judeus. E a Bíblia fala isso, não fala? Olha, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Então, olha, fica claro, não apenas pelas escrituras, mas pela história, que a maioria dos judeus eram judeus apenas na aparência exterior. Em outras palavras,
Eles seguiam ali uma formalidade, uma rotina, rituais, ir à igreja, acreditar na Bíblia. Então, esses professos judeus foram os mesmos que crucificaram a Cristo, que penduraram a Jesus numa cruz e que o rejeitaram. E não eram apenas os líderes daquela igreja, mas era a maioria do povo, os judeus ali, que eram apenas na aparência. Em Romanos 9:6 expressa assim, olha, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja, nem todos os que professam ser cristãos são de fato cristãos. Então, as escrituras ainda dizem, se você ler o verso 27, ainda que o remanescente seja como a areia do mar, ainda que o número deles seja como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. E aí isso nos faz refletir e pensar, será que eu faço parte do remanescente? Ou eu faço parte desse número que parece uma areia do mar? Será que nós somos um cristão de aparência ou um cristão de coração? Então, não devemos confiar no fato de nós termos um nome na igreja, e nem na nossa sinceridade, porque essas coisas não vão nos salvar. Não devemos confiar nas reformas do estilo de vida, a vestimenta está diferente, ou confiar, poxa, eu dou tanto dinheiro, ajudo tanto a causa de Deus, essas coisas também não nos salvarão. Porque a salvação é encontrada somente em Cristo. No dia do juízo final, haverá muito choro e ranger de dentes para milhões de cristãos que confiaram na igreja, nas crenças, em líderes, no estilo de vida, mas não foram a Cristo. Então, somente os que estiverem em Cristo serão salvos e considerados cristãos verdadeiros, em contraste com aqueles que apenas dizem ser cristãos. Então, tem duas coisas diferentes: dizer que é cristão e ser um cristão. Mas nós vamos confirmar estas coisas que estamos falando na Bíblia. E depois nós vamos definir o que significa estar em Cristo. E amanhã e no outro dia a gente vai continuar falando um pouco sobre isso. Então, nós vamos começar com 1 João 5:11. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Isso, eu não sei se isso podia estar escrito de maneira mais clara. Até uma criança vai poder compreender isso. A vida eterna está em Jesus. A vida eterna não está em uma igreja, em doutrinas, em estilo de vida, mas em seu Filho. E aí o verso 12 explica: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, nós precisamos ter Jesus. Precisamos estar em Cristo, porque somente nele está a vida eterna. Mas o que significa estar em Cristo mesmo? Em primeiro lugar, eu sempre digo o seguinte, olha, estar em Cristo é o contrário de estar fora dele, longe dele. Quando Lúcifer se afastou de Cristo, ele decidiu fazer as coisas do próprio jeito. Ele perdeu a vida eterna justamente porque escolheu se desligar da fonte da vida. Então, estava fora de Jesus. Ele escolheu seguir a própria vontade, o próprio caminho, em vez de fazer a vontade e seguir o caminho de Deus. E a gente precisa se perguntar: você e eu, nós estamos seguindo a vontade de Jesus ou a nossa própria? E veja, seguir a vontade de Jesus não é somente no nosso culto pela manhã, Pai, eu me entrego a Ti, e a gente se submete, e a gente se levanta para viver o nosso dia, a gente esquece da submissão que a gente fez. Muitas vezes é assim. Seguir a vontade de Jesus é continuar seguindo a vontade dele constantemente, durante o dia todo. Todas as escolhas que nós fizermos vai ser uma escolha baseada na vontade de Jesus Cristo. Quando Adão escolheu se afastar da vontade de Jesus, ele se tornou então egoísta e caído. Tudo porque ele quis seguir o próprio caminho ao invés do caminho de Deus. Então, por isso essa palavrinha em é muito importante. E você sabia que essa foi, eu acredito que a expressão
preferida do apóstolo Paulo, porque ele usou mais de 70 vezes em suas epístolas. Em 6 das epístolas dele, que ele escreveu, ele dirige aos santos e fiéis que estão em Cristo. E você? Você está em Cristo? Ou você está somente, não estou falando que isso é errado, mas você está somente em uma igreja, nas verdades, nas reformas, no trabalho missionário, atento aos eventos do tempo do fim. Veja, estes aí da segunda coluna que você vê, podem ser uma maldição, você sabia? Por quê? Porque tem a tendência de se tornar como um substituto, como um engano, como uma máscara para aquilo que é real e genuíno que é Jesus. Então, essa segunda coluna é sutil e às vezes nos convence de que nós somos sim cristãos. Eu tenho a doutrina, eu estou na igreja, tenho as reformas e entendo tudo de profecias, nós somos esclarecidos e cristãos. Mas na realidade, muitas vezes nós somos esclarecidos e nada cristãos. Então, é só para nós refletirmos. Será que eu e você estamos sendo uma virgem prudente ou uma virgem tola? A única diferença que existia ali entre elas é porque as prudentes possuíam o óleo na vasilha, que representa o Espírito Santo nelas, em si mesmas. Essas virgens prudentes, elas viviam sob a influência do Espírito Santo e não sob a influência da carne, do eu, das minhas vontades. Então, veja, a cada dia, a cada hora, a cada momento, elas submetiam a vontade delas à vontade de Deus. Então, elas estavam em Cristo pela fé. É uma fé que atua, sabe, que nos move e que coopera com Deus em todas as coisas no presente, não é no futuro. Olha, quando tal coisa acontecer, então eu vou obedecer. Tem uma grande diferença. Essa coisa no futuro, olha, quando isso, a gente às vezes condiciona a obediência a algumas coisas. Então vamos recapitular o que é estar salvo. Ninguém está salvo a menos que esteja em Cristo. E quando? Agora mesmo. E durante a experiência diária, hoje, quando você se levantar para viver o seu dia, é seu privilégio estar em Cristo o dia todo. E principalmente no seio da família, quando estamos ali em família, porque ali a gente mostra quem a gente é. Então, veja, de forma teórica, ou teoricamente, a gente deve aceitar e concordar com a verdade. Mas, na realidade, nós precisamos ser praticantes e não apenas ouvintes. Então, olha, é verdade que toda a humanidade estava em Cristo quando ele foi ali pendurado nessa cruz. O que ele fez ali na cruz, ele fez por todos nós, e nós estávamos em Cristo. Mas isso é apenas metade da questão sobre estar em Cristo. Porque Cristo também nos convida, através da sua suprema graça, a nos submeter a Ele, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa vontade, ao seu domínio. Porque o que Ele fez por nós na cruz, e o que Ele está fazendo em nós no santuário celestial, não tem como separar. É uma coisa só. É inseparável. Não dá para dizer que nós temos uma coisa sem termos a outra também. Não podemos crer que nós estávamos em Cristo na cruz, sim, ele morreu pelos meus pecados, enquanto nós pensamos que não tem como viver em Cristo agora. Ou a gente crê, mas não vive. Cristo, ele não pode ser dividido. Ou nós estamos completos nele, ou estamos separados dele. Então, se você aceita a função de Jesus como seu substituto, substituto dos seus pecados, então é seu privilégio aceitar também a função dele como agora o Senhor da sua vida, que habita em você. Então você não está mais desgovernado à mercê do seu eu e da sua própria natureza. Não, agora você está, sabe, sob a amorável restrição de alguém que é todo poderoso. Se Deus tem poder de criar mundos e segurar tudo com o poder de suas mãos, será que ele não tem o poder de acalmar corações? De acalmar o nosso temperamento? De controlar a nossa irritabilidade, a nossa impaciência? Eu gosto muito do hino, a gente canta em casa, muitas vezes a gente canta esse hino, aquele bem de manhã,
embora o céu sereno pareça um dia claro anunciar, vigia e ora. Um coração pequeno, um temporal pode abrigar. Nós sabemos disso, nós precisamos vigiar e orar, porque o nosso coração pode abrigar um temporal. De acordo com as circunstâncias que vão acontecendo ao nosso redor, coisas podem surgir que podem nos desafiar. Então, agora, nós estamos, nosso privilégio está sob a restrição do Espírito Santo. Por exemplo, Adão se arrependeu, e ele permitiu que Cristo restabelecesse o domínio sobre ele. Já Lúcifer, não. Lúcifer teve a sua oportunidade, e ele continuou resistindo se sujeitar ao controle de Jesus Cristo. Então, ele se tornou Satanás, porque ele tomou um caminho sem volta, ele tomou uma decisão final. E hoje isso nos faz pensar muitíssimo, porque nós estamos às vésperas de tudo que nós fazemos ter consequências eternas, e o caminho que nós estamos seguindo pode ser sem volta. Então, a quem nós estamos imitando? A Adão, que se arrepende, abandona o pecado, se apega a Jesus Cristo e vive sob controle de Cristo? Ou a Lúcifer? É preciso pensar nessas coisas. Então, nós hoje, nos encontramos nessa confusão de pecado, não foi apenas porque Lúcifer e Adão pecaram, mas porque cada geração, eu e você, toda geração que veio antes de nós, tem aprofundado, ou seja, piorado ainda mais a situação por não permitir que Cristo seja o Senhor das nossas vidas. Então, milhões de cristãos têm aceitado a função de Jesus Cristo como substituto. Aquele que perdoa meu pecado, aquele que perdoa quando eu sou rude, quando eu me irrito, o meu mau humor, ele me perdoa dessas coisas. Mas não queremos, às vezes, permitir que ele seja o Senhor das nossas vidas por completo, que nos ajuda a vencer e abandonar todo o pecado. E especialmente agora, a cada dia, e especialmente ainda mais na nossa família. E enquanto nós não descobrimos como cooperar com o Senhor para fazer isso, então nós não estamos em Cristo. Lembra que não podemos separar? O que ele fez por nós na cruz não pode ser separado do que ele quer fazer em nós agora. Estar em Cristo precisa englobar essas duas coisas. Então, estar em Cristo indica que você está nele, agora mesmo, nesse momento, e que você está cooperando com ele no presente, em todas as escolhas das quais você está ciente e que você vai tomar hoje no seu dia. E a cada dia, sim. Sem resistência, sem rebelião. Há luta, eu sempre digo isso, existe uma luta. Mas é um constante e voluntário, sim, Senhor, em ti é possível. Em ti eu escolho a tua vontade. Quando nós moramos nos Estados Unidos, a gente enfrentou um frio de menos 35 graus. E era muito frio. Mas eu sabia que lá em casa, dentro da minha casa, estava quentinho. Era uma temperatura de uns 23, 25 graus. Mas se você escolher ficar ali, do lado de fora, no frio, você não vai receber nenhum benefício da sua casa estar quentinha, porque você continua do lado de fora. Apenas saber que lá dentro da sua casa, ou em Cristo, há calor, há poder, ou está 25 graus, isso não aquece ninguém. Então, conversar sobre isso não traz benefício algum também. Contar isso para os outros também vai fazer muito pouco por nós. A menos que a gente faça uma escolha de entrar nessa intimidade e proximidade de estar em Cristo. Somente enquanto eu e você permanecermos em Cristo é que receberemos todos os benefícios da sua proteção. O calor e a segurança que existe em Cristo, existe em Cristo. E são nossos, é gratuito, a gente só precisa escolher e permanecer. Então, você pode sair a qualquer momento. Mas se você fizer assim, você pode escolher a sua vontade, o seu caminho, mas você e eu, nós entendemos que ao escolher estar fora de Cristo, nós perdemos ali o seu calor, a sua segurança e a sua proteção. É isso que Paulo quis dizer quando ele escreveu ali em Colossenses. Nele,
estáis aperfeiçoados. Não está escrito assim, em conhecer ou em professar, mas nele. Veja, conhecer e professar podem sim, são coisas importantes, mas estar nele é algo muito mais profundo. Estamos completos nele e aceitos pelo amado unicamente quando habitamos nele pela fé. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha só, mais um texto. Tão somente no Senhor há justiça e força. E no Senhor será justificada toda a descendência de Israel. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Que textos maravilhosos. E veja, esse texto, o último ali que a gente leu, não diz assim, olha, se você está na igreja, você é nova criatura. Na verdade, na doutrina, no estilo de vida saudável. E eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Eu só estou dizendo é que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Então, olha só, esse texto diz que nós devemos estar em Cristo não apenas na forma externa, ou seja, da boca para fora, mas é por experiência, é vivência diária, é a experiência de deixar Jesus Cristo ter absolutamente tudo de mim, da minha vida, agora mesmo. E aí ele me capacita a ter tudo dele. Eu creio que mais um texto vai ajudar a gente a fixar em nosso coração, na nossa mente, o que nós estamos dizendo aqui em relação que isso tem com a salvação e com a vida cristã verdadeira. Veja esse texto. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses que estão em Cristo Jesus? Será que esses que estão em Cristo Jesus pode se referir a batistas, a pessoas de outras denominações, assembleianos, adventistas? Com certeza, desde que nós nos enquadremos na seguinte condição, se terminarmos a frase na nossa Bíblia, está escrito, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se não andamos mais na carne, e sim no Espírito, através de uma experiência viva da fé em Jesus Cristo, então sim, não há mais nenhuma condenação, estamos em Cristo. Agora, o que isso quer dizer na prática? As pessoas às vezes dizem assim, olha, então agora sem mencionar teologia, de forma prática, como que eu posso estar em Cristo a cada dia e a cada hora? E fazer essa pergunta é importante. Porque a gente não recebe e nem mantém conversão e santificação sem estarmos em Cristo e continuarmos em Cristo. Então, ninguém pode afirmar que está em um relacionamento real e vivo com Cristo sem que tenha aprendido a permanecer em Cristo e exercitar uma fé viva nele. Olha, um texto que me foi muito útil para eu entender melhor essas coisas foi esse que eu vou colocar aí para vocês. Acrescentai à vossa fé virtude. E a virtude, o conhecimento. Então, veja a sequência. O que eu vinha fazendo durante toda a minha vida e tantos outros fazem. Talvez a gente esteja tentando pular a parte da virtude. Nós estejamos tentando adicionar à fé o conhecimento, pulando a virtude. Então, a gente acaba acreditando que o conhecimento sozinho é o caminho para Deus. Aí tem um texto, eu acho que pulou um, mas tudo bem. O mundo não conheceu a Deus através da sabedoria. 1 Coríntios 1, 21. E esse outro texto, você já viu esse texto? Esse texto que diz assim, que detém a verdade em injustiça. Então, às vezes, a gente pode conhecer a verdade, pregar a verdade, ser detentor da verdade e injustos. Ou em pecado. Esse é você? Será que esse sou eu? Será que a gente tem muito conhecimento da Bíblia, mas falta o fruto do Espírito? Por exemplo, eu sei que eu não devo ficar irritada com os outros. Esse é o conhecimento. No entanto, sem virtude, que é o poder para realizar o que eu sei em minha vida diária, do que adianta eu saber? Mas, queridos, louvado seja Deus, porque nós sabemos, encontramos o poder que nos tira do cativeiro. E esse poder é Jesus Cristo vivendo em mim e através de mim. Então,
às vezes, embora eu tenha aceitado o que ele fez por mim na cruz, me faltava a outra metade da equação. O que ele queria fazer em mim, controlar o meu temperamento, a minha língua, a minha mente. Então, o que ele queria fazer através de mim, demonstrar, ao invés de eu demonstrar impaciência e irritação, ele queria que eu tivesse os atributos dele mesmo e eu demonstrasse paciência, mansidão e humildade. Então, veja, a minha cooperação é uma parte muito importante nessa equação de verdadeira transformação. Porque todo o conhecimento do mundo pode não ter sentido se não levar você a entregar verdadeiramente o coração na sua vida a cada dia. Basta você perguntar a Satanás, uma forma de dizer, mas ele tem o conhecimento, ele entende as escrituras melhor do que eu e você, e todos os teólogos no mundo, mas ele não se submeteu. Ele não tem essa dependência de Cristo no interior do coração. Uma vez, contando uma experiência, nos sábados, a gente costuma fazer passeios com as crianças na natureza. A gente visita uma cachoeira, algum lugar afastado, que não tenha muitas pessoas, para a gente estar ali em meio à natureza, fazer uma trilha, dirigir os olhos dos nossos filhos para a criação, para que eles entendam o amor do Criador. E então a gente havia programado um determinado sábado de ir visitar uma cachoeira. E eu gosto de usar especificamente uma saia. Ela é um pouquinho mais perto do joelho, um pouquinho para baixo do joelho, ela não é tão longa, então não. E ela é mais grossa, ela é um tecido jeans e ela não enrosca nas plantas, nos galhos. Então eu gosto de usar ela. Eu uso uma calça por baixo, essa saia, e aí não fica enroscando, fica assim protegida e ela é mais solta, a gente consegue se movimentar bem, sair, subir em pedras, o que for necessário numa trilha. Então, veja bem, chegou o horário da gente ir, e eu fui pegar a minha saia. Quando eu vou na minha parte, é lá no trailer isso, quando eu vou ali na minha parte, a minha saia está toda embolada. Mas sabe embolada? E, obviamente, não fui eu quem coloquei a saia daquele jeito. Então, eu peguei aquela saia, e me veio imediatamente uma indignação. Eu não acredito. Quem colocou essa saia aqui? Desse jeito, não acredito que eles fizeram isso. Pensei, com certeza foi ou o meu esposo ou o meu filho. A minha filha não alcançava. Então, o meu instinto natural do meu coração, da minha carne, digamos assim, foi de pegar essa saia, ir lá e dizer para eles assim, olha só o que vocês fizeram. Então agora eu não vou mais. Vocês podem ir, eu não vou, eu vou ficar aqui, eu não quero mais ir. Você acredita que coisa mais ridícula uma reação dessa? Mas imediatamente eu reconheci que isso não pertencia ao Senhor. Então eu orei a Deus e pedi, Senhor, domina os meus sentimentos, os meus pensamentos, isso não é correto. Então, o que eu fiz? Eu não vou também dizer assim, muito bem, vocês guardaram muito bem a minha saia, mas eu também não preciso ficar irritada, impaciente e aí dizer, também não vou mais. Então, eu fui lá, falei, ó, gente, mostrei a saia. Eu não sei quem guardou, mas está toda amassada. Vocês precisam ser mais cuidadosos com as coisas dos outros. Eu guardo a roupa de vocês, dobro bonitinho, coloco bonitinho. Então, quando vocês forem guardar as coisas que pertencem aos outros, sejam cuidadosos. Mas olha, eu vou dizer para você, ser cristão não é uma escolha que você faz uma vez só, ou de manhã enquanto você faz o seu culto. Não, é uma escolha que precisa ser feita em momentos assim. Eu vou escolher me submeter ao meu sentimento, aos meus pensamentos. Poxa, eles não têm nenhuma consideração para comigo. Esse foi o pensamento que o inimigo lançou na minha mente. O meu eu fez que brotasse assim. Mas isso não é verdade. Talvez eles fizeram assim porque o Giovanni às vezes tem o costume de fazer isso. Ele está fazendo uma coisa, se você chama, ele desliga daquilo que ele está fazendo e vai lá ver a outra coisa para aquilo que ele foi chamado. Então, podia ter muito bem acontecido algo assim. Então, não, a gente precisa pedir que Deus controle os nossos pensamentos a cada minuto. Você entende? Deixar Deus ter
tudo de mim a cada dia e a cada instante. A cada dia nós podemos escolher viver para Jesus. Então, o meu enfoque é eu me posicionar no centro da vontade de Deus. Então, surge uma vontade, um sentimento, um pensamento que discordam da vontade de Deus, a nossa obrigação é entregar para Jesus e pedir: Senhor, controle os meus pensamentos, organiza a minha mente. Eu quero seguir o teu caminho. Às vezes a gente se esforça para alcançar isso através da nossa própria natureza. Então, a gente começa como se fosse assim, com a nossa força de vontade. Range os dentes e vai na determinação. Vou viver uma vida cristã. Mas isso acaba sempre em fracasso. Então, olha, precisa haver uma cooperação, uma firme decisão e uma luta. Mas isso acontece no poder do Espírito, quando a gente entrega a nossa vontade para Jesus. Então, como é possível viver a cada dia, a cada hora e a cada momento para a glória de Deus? Sabe, é muito simples. Basta a gente olhar para a vida de Jesus e nós vamos encontrar a resposta. Como que ele viveu? Em primeiro lugar, cada manhã Jesus passava um tempo com o Pai. E nós também precisamos ter um tempo a cada manhã para nos entregarmos a Deus, para nos sujeitarmos a Ele já no início de cada dia. E isso não pode ser feito às pressas. É preciso ter um tempo suficiente para a gente comungar com Deus e realmente ouvir o que Ele está nos dizendo individualmente. E Deus fala conosco através da Bíblia, da natureza, das providências e das impressões na nossa mente, se estiverem de acordo com a palavra de Deus. Então, depois que a gente passa esse tempo em comunhão com o Pai, nos certificando de que nada vai nos impedir de ouvir a sua voz, então agora a gente pode ter certeza que Ele vai nos guiar. Então, quando a gente se levanta do nosso momento de culto, nosso momento tranquilo de devoção, é essencial você carregar o seu Deus com você e manter essa comunhão com Ele o dia todo. Aprender a perguntar para o Senhor o dia todo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nos tornarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Tudo o que acontecer ao nosso redor, o Espírito Santo ele vai dizer: filho, assim não. Olha, vai por esse caminho. Não, não se desvie, meu filho. O tempo todo ele vai dizer isso para nós. E Deus deseja que a gente saiba que a gente não está sozinho. E não é só no começo do dia. Nós precisamos buscar a orientação e a força de Deus, o poder dele, durante o dia todo. Nós precisamos, sim, de uma fonte de poder de fora de nós mesmos. Eu acredito que essa tem sido a nossa maior dificuldade. Nos levantar nos nossos momentos maravilhosos de reunião, comunhão especial com Jesus e levá-lo conosco para os afazeres da nossa vida. À medida que nós aprendemos a ouvir as impressões do Espírito Santo aqui na nossa mente e aprendemos a sujeitar a nossa vontade para fazer a dele, então nós vamos experimentar aquilo que nós lemos. E Cristo vive em mim, de Gálatas 2:20. Sabe, ter o senso da presença de Deus constantemente, de forma permanente. Mas aí, olha, nós estamos numa guerra espiritual. E aí vem uma tentação. Talvez a mesma tentação na qual você caía frequentemente antes. No passado, talvez você rangesse os dentes e procurasse resistir à tentação até fracassar. Ou até você se forçar a obedecer contra a sua vontade. Sabe, não existe paz nem alegria numa experiência assim. A alegria está em encontrar uma renovação da nossa vontade. Sabe, uma submissão voluntária. Eu quero reagir dessa forma. O meu eu quer, mas a minha mente não. Senhor, controla-me. Então, ele toma posse da nossa vontade, do nosso gosto e reescreve. Sabe, o verdadeiro conflito da tentação acontece dentro da nossa mente. Primeiro, eu preciso decidir se eu quero permanecer submisso a Deus, a cada momento. Eu gosto muito daquele texto que diz: Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da mesa do rei. O que é isso? Propôs em seu coração. Ele tomou uma decisão. Ele escolheu. Então, quando eu escolho me submeter, eu permito que o meu eu morra. Então, a vitória ganha. Porque Deus vai prover todo o poder para nós enfrentarmos a tentação.
Essa experiência, às vezes é difícil. Por que que às vezes é difícil? E especialmente em algumas situações. Para algumas pessoas, certas coisas parecem muito fácil para vencer, certos hábitos. Outras já vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque o eu, as minhas maneiras, a minha vontade precisa morrer. Mas, como cristão, é o único modo de nós obtermos paz e alegria. Então eu preciso escolher permanecer em Cristo o tempo todo e morrer para o meu eu, para a minha vontade, para os meus desejos, para que a vontade de Deus possa se cumprir em mim. Então veja, a escolha não traz nenhum mérito para nós diante de Deus. Então eu coloco aí para você ler, olha, eu não sou salvo pelas escolhas que eu faço. O próprio desejo de escolher e depender de Deus é um presente da sua graça. Você sabia que hoje você pode escolher porque Jesus Cristo comprou esse poder de escolha de volta? Porque nós éramos escravos de Satanás. A salvação é inteiramente um presente de Deus. Mas ainda assim, escolher nos sujeitar ao Senhor dá a Ele a liberdade de transformar a nossa vida através do ministério da sua graça na nossa mente. Então é muito importante a gente entender isso, porque a maioria dos que tomam o nome de Cristo vivem numa amalgamação de Cristo e o eu. O Cristo e o eu, o tempo todo, tentando obter o controle da vida. Essa espécie de vida cristã funciona como um ioiô, parece um ioiô, sobe e desce, altos e baixos. E nascer do Espírito é sair dessa condição, é permitir que Cristo seja o único administrador da sua vida o tempo todo. Então, quando essa amalgamação termina, aí você experimenta descanso. Então, nós aprendemos que a verdadeira ciência da salvação e a linguagem do céu, você quer conhecer a língua dos anjos? É simplesmente permitir que Cristo tenha acesso a todas as suas decisões. E através da graça dele e pela fé viva, você dizer sim para Deus o tempo todo e não para o seu eu, constantemente. E tudo isso deve ser feito com fé. Uma fé viva, uma fé que atua por amor e purifica a alma. Assim nós estaremos habilitados a viver acima das atrações da carne, acima dos clamores da nossa natureza. Quando? Agora mesmo. Veja, a fé não é somente crer no que Cristo tem feito por mim, mas também é me entregar completamente, todas as minhas escolhas entregar para Ele. Assim, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos e, consequentemente, as minhas ações vão se harmonizar com a sua vontade. Então, por sua suprema graça, nós podemos escolher depender apenas dele. Essa é a fé que atua. Então, veja só, uma observação final, e nós já vamos encerrar. Alguém pode pensar assim: será que ele é contra a doutrina, contra a igreja, contra a reforma no estilo de vida? Porque eu não estou enfatizando tanto isso? Não, eu não sou contra. Eu creio na igreja, mas não como uma solução, como um fim em si mesma. Eu creio que a igreja é um instrumento. Eu amo a verdade, mas apenas como um meio, não como um fim. Veja, as reformas no estilo de vida têm me concedido melhor saúde, têm ajudado a ter maior consciência da presença de Deus, mas o mérito continua sendo de Cristo. Então, todas essas coisas são boas unicamente se estivermos em Cristo. Elas são, sabe, uma doca, onde o navio assim, ele fica ali parado, eu não sei como que se diz, atracado. Então, essas coisas, na verdade, são como uma doca, que nos facilita o acesso ao navio que é Cristo. Então, a gente não tem que ficar satisfeito e feliz em apenas chegar ali na doca. Não, nós precisamos embarcar no navio que é Cristo Jesus. Ele é nosso Senhor e Salvador. Então, eu pergunto, tá aí na tela para você ver. Todas as suas escolhas já estão submissas, sujeitas a Ele? Você sabe, você entende, crê que somente pelos méritos de Cristo você pode permanecer de pé diante de um Deus que é santo, terrivelmente santo? Você depende do poder de Deus para escolher o que é correto em vez do que é errado todos os dias, constantemente? Se você tem feito assim, então você é um cristão. E se essa tem sido uma escolha contínua, uma submissão contínua, uma dependência contínua, então você é continuamente um cristão. E aí eu digo assim,
Seja bem-vindo ao corpo de Cristo. Que bênção! Então, é nosso privilégio, isso é que é fazer parte do corpo de Cristo. É nosso privilégio nós fazermos parte do corpo de Cristo a todo instante. E a minha oração, o meu desejo é que o Senhor Deus tome tudo que há na sua vida, que você coloque no altar do Senhor e que você possa permanecer no altar ali do Senhor. Todas as suas escolhas sejam dele. Tudo que você for fazer seja de acordo com a vontade dele. Eu faço um desafio para você hoje, para você treinar um senso da presença de Deus. Eu não sei o que mais, o que é que você faz durante o dia, que de repente você fica olhando o celular toda hora, de repente você é acostumado a beber água toda hora, eu não sei. O que é que você mais faz durante o seu dia? Toda vez que você for fazer isso, lembre-se de Deus. O tempo todo pensando em Deus. O tempo todo pensando em Deus. É um desafio que eu te faço. E você vai, às vezes, se surpreender como a sua mente tem a tendência de se esquecer da presença de Deus. Mas você pode treinar a sua mente para carregar a Jesus com você. Essa é a minha oração para você, para todos nós no dia de hoje. Que estejamos todos submissos ao Senhor. Amém? Que Deus seja louvado por tudo. Vamos orar. Quem puder se ajoelhar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nosso grande Senhor, nosso Mestre, querido Deus, nós queremos que o Senhor seja o dono das nossas escolhas e decisões. Queremos que o Senhor seja o mestre da nossa mente, do nosso coração. Querido Deus, nós aqui nos entregamos em Tuas mãos. Todos nós, Senhor, te amamos, mas nós queremos te amar ainda mais. A ponto, Senhor, de em cada momento da nossa vida, nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e nós podemos escolher o teu caminho, escolher obedecer à tua vontade, nos submeter em tuas mãos. Senhor, nós sabemos que somente assim há a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. E nós queremos entrar nesse descanso que é estar em tuas mãos, estar em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai. Fortalece a nossa decisão. Toca o nosso coração, fala a nossa mente e ajude a cada um que está aqui nesta reunião e nesta sala a ter o senso da tua presença no dia de hoje de forma especial e milagrosa. Ajuda-nos, Pai. Nos ajude a cooperar contigo. Nos ajude, Senhor, a nos colocarmos em terreno vantajoso o tempo todo. Nos ajude a aprender a perguntar para Ti, Senhor, essa é a Tua vontade? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, controla meus pensamentos e controla os meus sentimentos, controla a minha vida, controla a minha boca, Pai. É isso que queremos, Senhor. Então, que Teu Santo Espírito habite em nós e nós estejamos, então, sob a restrição do amoroso Espírito Santo na nossa vida. É isso que pedimos, agradecemos e louvamos o Teu nome por esse maravilhoso evangelho e poder que está à nossa disposição. Em nome de Jesus. Amém.